Então, nessa ação penal 506, 31, 30 e 17, continuidade de depoimento do senhor Glauco Costa Marques. Senhor Glauco, eu tenho que lhe indagar isso, então o senhor não ficou sabendo de nenhum pagamento por fora, né? Não. O senhor chegou a negociar preço com os vendedores de imóvel? Com os Baldassari, sei lá. Os vendedores do bem. Quando eu tive esse encontro que o Roberto Teixeira me apresentou, eu estudei o assunto e falei que eu ia ficar, a Edna, nós tivemos uma reunião e a Edna estava presente. E aí a comissão dela seria 6%, mas eu sei que ficou estabelecido esses 480. Tá. Que eu deveria pagar se eu... Tá. Mas o senhor negociou o preço do imóvel dos vendedores? O senhor estava comprando um imóvel. Os vendedores tinham um imóvel e eles provavelmente fizeram alguma proposta de preço. O senhor negociou com eles? Não, o Roberto Teixeira que acertou tudo. E me apresentou, olha, vai ficar em tanto, você vai fazer o contrato, portanto, é esse contrato que eu assinei. Já fui lá porque achei que estava... Mas o senhor nunca tentou nem negociar o preço do imóvel? Não, mas ele já me trouxe... Ele falou, olha, o imóvel ficou para a venda há muito tempo, acho que por 10 milhões. Não lembro. Ele me falou um preço lá. E eles estão vendendo por tanto. Que vai sobrar para eles. Então tem que pagar IPTU, isso. Então a gente não sabia exatamente quanto que eles deviam de IPTU, porque era coisa atrasada. Tinha uma porção de dívida e deu um valor quebrado que é esse valor que está... Certo, mas assim, numa transação imobiliária, normalmente as partes negociam. O senhor então não negociou esse preço com ninguém? É isso que eu estou perguntando. Não. Esse preço foi negociado, eles pediram para o Roberto Teixeira e o Roberto Teixeira me passou, o preço vai ficar em tanto. E o senhor concordou e não tentou negociar de maneira nenhuma? Eu já estava barato. Bom, em princípio são as perguntas, eu passo ao Ministério Público. Obrigada, excelência. Eu queria fazer um adendo. Algum tempo depois de tudo resolvido, eu estava já lá tranquilo, o Roberto Teixeira falou, olha, Glauco, você podia devolver esse lucro que você teve para o Instituto Lula. O Instituto, eles não chamavam Instituto na época, né? Hoje que ele deu um nome lá, museu, qualquer coisa assim, na época. E aí eu fiquei revoltado, né, com o negócio. Eu faço um negócio. Aí fui falar com o Zé Carlos. Zé Carlos, eles estão pedindo para eu devolver esse dinheiro. Não tem cabimento. Aí eu paguei imposto, tudo. E você me falou que era para conversar com o Roberto Teixeira, que ele tinha um bom negócio. Mas que bom negócio? Eu arrisco meu dinheiro, porque se não desse certo eu tinha que pagar. Se não desse certo esse flip, né? Como é que é? Não vou fazer isso não. Ele falou, não, Glauco, eu não posso me indispor com esse pessoal. Faz isso por mim. Eu falei, mas eu já gastei. Eu posso até fazer isso por você, devolver, mas eu não vou devolver os 800 mil, porque eu paguei 120 mil de imposto e tive algumas despesas e viagem para vir, e umas coisas assim. Eu falei, olha, eu posso até devolver, mas eu vou devolver 650, que é os 120 mais algumas despesas. E aí eu estava preparando para devolver e o Roberto Teixeira falou, olha, vai um carro pegar esse dinheiro aí. Eu falei, mas como?
você vai prepara aí que essa devolução tem que ser em dinheiro. Falei com o Zé Carlos de novo. Zé Carlos, que negócio é esse? Tenho que ir lá no banco tirar 650 mil? Ele falou, faz isso, Glauco, faz o que ele está pedindo. Bom, eu fui no banco, tirei em duas parcelas. Demorou entre uns 5 dias. Eu tenho o saque que eu fiz de 350 e 300. Levei para casa e eles mandaram um carro blindado. Eu fiquei sabendo que era o carro blindado o dia que eles apareceram na frente da minha casa. Pediram, deram meu endereço, tal dia vai aparecer aí. O carro tinha 2 motoristas que falaram para mim que eles vinham revezando, que eles eram especialistas em transporte de dinheiro. Eu falei, mas como que é esse transporte? Ele falou, o carro é blindado e tem um cofre dentro do banco traseiro. Aí eu fui olhar. O banco é um banco normal, mas aí eles têm um jeito de abrir o banco e pôr o dinheiro. E daí você entregou o dinheiro? Eu entreguei os 650 mil para eles. Isso aí já começou a me desgastar. Isso foi aproximadamente quando, senhor Glauco? Foi em torno de abril. Eu recebi em dezembro. Eu não lembro exatamente. Eu posso. Sim. Mas foi abril, maio. Entre começo de abril e fim de maio. Acredito que seja, mas é mais ou menos isso aí. Tá bom. Ministério Político. Já iniciando em relação a essa última questão, então quem lhe pediu que entregasse 650 mil? Não, 800 eles pediram, né? Sim, 800. O Roberto Teixeira com conhecimento de José Carlos. E o senhor disse que sacou de uma conta? Saquei da conta. De que conta bancária? Foi na época era Unibanco, né? Eu fiz 2 saques. Um de 350 e um de 300. Em que datas? Mais ou menos abril de 2012, né? Eu recebi esse dinheiro. Dá licença. Sim. Eu recebi dinheiro em 2011, né? Eu me perdi aqui, sabe? Aproximadamente. Foi 5 meses, 4, 5 meses depois que eu recebi os 800. Nessa instituição bancária, o senhor tem Eu tem tenho mais a de minha uma conta conta bancária, uma única? Não, eu posso verificar e informar a senhora. Eu tenho os saques. Certo. E o senhor, Foi no Unibanco. E esse Então, dinheiro foi entregue, e depois o que houve em relação a esse valor? Quais foram as conversas havidas depois dessa entrega? Eu entreguei, eles falaram tudo bem, e ficou isso aí. O senhor alguma vez foi nesse imóvel da rua Berbeck Brandão? Eu fui por fora, eu não entrei, porque eu estava comprando um prédio deteriorado, o senhor entendeu? Então eu olhei lá fora, vi que ele era, e eles até me informaram, olha, tem 2 escadas rolantes, porque esse prédio foi um shoppingzinho, mas está tudo enferrujado, então você está comprando uma coisa que precisa, se alguém se instalar lá, precisa ser reformado. E o senhor, seu primo, José Carlos Bonlai, ele lhe fez alguma referência sobre um contrato de opção de compra que ele teria celebrado com a ASA, que é esse documento... Não, nunca me falou que nada. está no...
Deixa eu ver o evento aqui. Eu fiquei sabendo pela imprensa Certo. quando Está nos autos. aprenderam isso lá Certo. no apartamento. Ele nunca me falou, só me falou que tinha um negócio bom e tal, que era para eu conversar com o Roberto Teixeira. E o senhor sabia que esse imóvel tinha restrições de exploração comercial em razão de zoneamento e que isso pode interferir na possibilidade de ganhos e lucros com uma operação Não, desse tipo? eu sabia que a região tem certas limitações. Como tudo em São Paulo, a gente tem que saber a região que está comprando o imóvel para saber o que pode fazer o zoneamento, né? Mas era um prédio barato que servia para muita coisa e que eu podia vender ele barato com lucro. Esse foi o meu foco. E a negociação com a DAG levou quanto tempo para ela, desde que ela surgiu e foi apresentada ao senhor como sendo a compradora? A quem o senhor ia ceder os direitos? Olha, o Roberto Teixeira foi... Eu tenho que olhar, porque o Roberto Teixeira foi encaminhando. Um mês antes de terminar, de resolver os problemas jurídicos que a ASA tinha, é que ele me falou. Então, e eu falei que eu ia começar a procurar comprador, ele falou que já tinha um comprador. Então foi mais ou menos um mês antes de resolver tudo, que eu acho que é um mês e meio antes de eu fazer essa autorização para a ASA vender direto para ele. E com relação a essa negociação de valor adicional de pagamento à corretora Edna, eu acabei ficando sem compreender este valor por fora ou adicional àqueles 408 mil previstos. O senhor teve conhecimento? 480, eles mandaram para mim, quando o Roberto Teixeira mandou para mim o pagamento que a DAG fez para provar que estava tudo pago, ele mandou cópia de todos os pagamentos. E nesse pagamento estava o da Edna Teixeira, 480 mil. O valor adicional o senhor não teve conhecimento? Não, isso não fui eu que negociei. E com relação a conhecimento sobre participação da empresa Odebrecht nesta compra, o senhor não teve conhecimento? Não, nunca. Eu nunca ia saber que a DAG tinha relacionamento com a Roberto Odebrecht. Teixeira não lhe referiu? Como? Roberto Teixeira não lhe referiu Não. a propósito da DAG? Não. Ele não me falou nada disso. Falou que tinha a DAG, eu nem conheci, nem nada. Ele fez a negociação e me apresentou. Foi só isso. Com relação ao contrato de locação, agora já referindo-me ao apartamento. Sei. Esse apartamento, o senhor mantém contrato de locação desse apartamento? Não, estou recebendo o aluguel. O instrumento de locação, Sei. ele tem data de 1º de fevereiro de 2011. Esse contrato foi renovado? Ele tinha prazo? Não, ele foi renovado? Não foi renovado porque o Roberto Teixeira me falou que isso aí é renovável automaticamente. E os contratos de aluguel que eu conheço também são assim. Eu mesmo alugava há muitos anos atrás e eu não renovava. O inquilino ficava válido. E o senhor declarou perante a Receita Federal o recebimento desses aluguéis? Tudo. Eu pagava... Sem tê-los recebido? O senhor informou ao juízo que recebeu esses aluguéis apenas a partir de 2015? Isso. O senhor declarou à Receita o recebimento desses aluguéis? Declarei. Era uma declaração falsa, portanto? É uma declaração falsa a Receita Federal que foi feita? Mas acontece o seguinte, eu tinha um contrato de aluguel. Como é que eu ia fazer? Se eu não declarasse, entendeu? Eu declarei que eu recebi os aluguéis, mas eu não recebi. Mas eu tinha perspectiva de receber.
O senhor comprou esse apartamento para investimento? Não, senhora. Eu comprei o apartamento a pedido do José Carlos. Ele ia me pagar o apartamento e não me pagou. Já entendeu? E com relação àquela questão que o senhor referiu, que o senhor foi procurado no hospital, o senhor poderia esclarecer? Eu não compreendi bem. Quando o senhor foi procurado, o senhor estava hospitalizado? Eu estava. Foi procurado por Roberto Teixeira para lhe informar que passaria a pagar o aluguel? É. Esse foi o motivo da visita dele? Foi. Ele foi visitá-lo no hospital para informar que o aluguel não pago durante Isso. 5 anos passaria a ser pago? Passaria a ser pago. Consta dos autos da ação de inventário de Augusto Moreira Campos que a seção de direitos hereditários e de meação sobre esse apartamento só foi comunicada ao juízo Sim. onde corria a ação de inventário em 1 de julho de 2016. Esse documento está no evento 76 ou 68. Por que a seção de direitos sobre esse apartamento só foi comunicada 5 anos e 9 meses mais tarde do ano em que o senhor... Olha, isso eu nem tinha conhecimento disso, porque o Roberto Teixeira que estava tratando disso. Mas o senhor não se preocupou com relação a isso? Não está concretizada a propriedade do senhor sobre esse imóvel? Eu perguntei para o Roberto Teixeira o seguinte, por que ainda... Porque o juiz autorizou a sair no meu nome, o apartamento. Aí eu perguntei para o Roberto Teixeira, Roberto, por que ainda não está matriculado, não levou ao cartório de registro? Ele falou, Glauco, por quê? Primeiro ele falou, olha, eu vou saber do pessoal. Aí ele me informou. O espólio, os herdeiros não pagaram o imposto porque o imposto de transmissão do apartamento, para mim, eu paguei. Mas eles não pagaram o imposto de transmissão, de causa-morte, né? Uma coisa assim. Eles ainda não pagaram. Que os imóveis vão todo para o nome dos herdeiros. E os herdeiros têm que pagar o imposto. E eles não pagaram. Então eu não podia... Essa foi a explicação do Roberto. Eu pediria ao senhor agora que relatasse a sua relação com o ex-presidente Lula e a sua família. Qual é a sua relação com o ex-presidente Lula e a família dele? Olha, com o ex-presidente, eu conheci em 2002, quando ele foi na fazenda do José Carlos fazer um programa de televisão para propaganda eleitoral. Então eu estive lá, conheci o Lula. Depois disso aí, eu tive mais ou menos de 4 a 5 vezes com o Lula. De 2002 até há pouco tempo, olha, eu posso contar para a senhora quantas vezes eu tive com o Lula. Eu tive em 2002, nessa campanha, quando eu conheci, tive num jantar na casa do José Carlos, aliás, 2 jantares na casa do José Carlos. Eu tive numa palestra que ele fez em Corumbá e tive no aniversário do Luiz Cláudio no apartamento dele. E nesse apartamento que o senhor cujos direitos o senhor adquiriu, o apartamento vizinho? Isso. Este apartamento o senhor visitou alguma vez para adquiri-lo? Claro. Quantas vezes o senhor esteve lá? Uma vez só. Antes da compra ou depois da compra? Olha, a senhora... Não, foi antes da compra. O senhor visitou as dependências do apartamento? Visitei. Ele estava mobiliado, eu visitei, né? Em que mês foi isso? Não posso falar para a senhora. Eu comprei esse apartamento em agosto. Foi na época
Porque o José Carlos, que frequentava, me falou, Glauco, tá daquele jeito que você viu no aniversário, você não entendeu? E aí, eu não me lembro. Não me lembro quando. Certo. O senhor foi sócio e controlador da empresa Billmaker 600, constituída em janeiro de 2009? Sim, senhora. Os atos constitutivos estão no evento 1, anexo 277. Ela tem... Não, estou só referindo aos demais a localização desse documento relativo à sua empresa no processo. Essa empresa tem como sede a Avenida Brigadeiro Luiz Antônio, 3530, Conjunto 61, em São Paulo. Sim, senhora. Nesse mesmo endereço, ele foi usado como sede da empresa LLCS Participações, constituída pelos filhos do ex-presidente, Luiz Cláudio e Fábio Luiz? Foi usado. O José Carlos me falou, o Luiz Cláudio vai entrar numa concorrência e ele precisa abrir uma firma e precisa de um endereço. Eu falei para ele que poderia usar, porque se ele ganhar a concorrência, ele vai alugar um lugar e se não ganhar, ele vai fechar a firma. Então é uma coisa que ele usou o endereço sem usar só. Ele não usava o mesmo ambiente também? Não. Não. A Billmaker teve como sócios Fábio Tsukamoto e Otávio Linhares Ramos. Isso. Em períodos coincidentes em que eles são sócios na empresa ZLT 500 de Luiz Cláudio Lula da Silva, filho do ex-presidente. Qual era o relacionamento entre o senhor, Fábio, Otávio e Luiz Cláudio? Olha, o Fábio Tsukamoto e o Otávio, eles eram sócios da Billmaker. Eu vou contar para a senhora. O Zé Carlos me ofereceu para montar esse... Falou, Glauco, você que está querendo fazer alguma coisa além da pecuária que eu estava deixando para os meus filhos, você podia abrir um escritório lá e eu te ajudo e abrir um escritório. Para administrar e prospectar negócio, importação da China, essas coisas que eu estava com isso na cabeça. Então eu tinha 25% disso aí. E o Fábio Tsukamoto e o Otávio Linhares Ramos, ele tinha cada um 37,5%. Né? Então abrimos essa firma assim. O Zé Carlos que me apresentou os sócios. Esses sócios foram colegas desde o primário do Luiz Cláudio. Eram colegas. Bom, aí abri a firma, eu fiquei com 25 e eles com 75. Mais ou menos 8 meses depois, o Zé Carlos me pediu, eu falei, Glaucus, você podia ficar com os 70% deles e os sócios ficariam com 2,5% cada um. Bom, aí, concomitantemente, na hora que eu fiz a alteração de contrato, fiquei com os 70%. Me aparece o Zé Carlos falou, olha, Glaucus, vamos fazer um contrato de cedendo 70%, esse 70% que eu estava com 95%, vamos ceder para o Luiz Cláudio. Isso, na realidade, para o Luiz Cláudio. Foi aquele contrato. Aí eu fiz um contrato de
Se você refere a esse instrumento particular de contrato de opção de compra e cotas? Isso, de opção de compra irretratável e irrevogável. Quer dizer, praticamente passei para ele os 70%. Em novembro de 2009? É. Mas eu não sei se eu entendi, assim, desculpe a interferência. O senhor recebeu algum dinheiro por isso? Colocou algum dinheiro na empresa e tirou algum dinheiro da empresa? Ou recebeu algum dinheiro nas transferências de cotas? Não. Não recebi. Não? Não. Não recebi. E o senhor fez a que título, então, essa transferência? Como? A que título o senhor fez essa transferência? Movido por que objetivo? Porque quando abriu a firma, o capital da firma, eu anotei aqui, era 240 mil a ser integralizado. Então, quando transferiu as cotas, olha, no dia 21 de 10 de 2009, aumentamos o capital, dobrou. Mas, primeiro eu passei a firma no meu nome. E fiz o contrato de opção de 70%. Isso aí demonstra, hoje vejo a estratégia do José Carlos para me... Ele podia me pedir, falar, eu preciso isso, aquilo, mas não, ele adotava uma estratégia como essa da compra do prédio, como essa do... Ele adotava uma estratégia para me pôr no negócio, em benefício dele. O senhor entendeu? Não, o que o senhor quis dizer com essa estratégia para colocá-lo? Vamos supor, esse negócio de passar a firma. Primeiro, eu passei a firma, passei 70% e os sócios ficaram só com 5%. Então eu fiquei com 90%, eu tinha 25%. Então eu fiquei com 95%. Mas, assim que eu estava fazendo o contrato, ele falou, você precisa passar fazer esse contrato com o Luiz Cláudio. Aí que eu vi, né, que isso aí era do Luiz Cláudio. Se aparecesse algum negócio, que até aquela época, porque eu fiquei prospectando. E durante todo esse tempo, eu não fiz nenhum negócio, porque os negócios que apareciam, era assim, apareceu um negócio aí, tem um negócio bom lá. Eu ia ver, precisava pedir para, vamos supor, para o governador. Não, pode deixar. Não, eu nunca fiz um negócio com órgão público. E eu então, durante todo esse tempo... Pediu o que? O governador que o senhor disse? Não, vamos supor, aparecia um negócio. O negócio precisava do beneplácito vamos supor, de um órgão público, Então, tinha que usar influência, e eu nunca quis isso aí. Ele o colocava como intermediário nos negócios? É isso que o senhor está dizendo? Não. Eu digo o seguinte, eu estava pesquisando negócio para Biomaker. E eu nunca consegui arrumar um negócio, vamos supor, decente, porque eu não ia nessa altura. Eu estou com 77 anos, né? Na época eu tinha menos um pouco, mas eu tinha idade. Eu tenho um nome a zelar. Eu nunca fiz e não foi falta de oportunidade, mas eu nunca fiz nada errado. Só entendeu? Então, vamos supor, precisava abrir... Vamos supor, precisava pedir uma concessionária em algum... Eles só davam a concessão para venda de carro, para abrir uma loja de carro, né? Isso aí é difícil, então tinha que pedir para alguém que tivesse influência para fazer. Eu vou interromper aqui pelo tamanho do